Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Então, hoje é segunda-feira, dia 20 de abril. Hoje a gente vai corrigir a tarefinha de matemática, tá? Que ficou para vocês fazerem. Então, vocês vão lá na página 43 de matemática. Então, até agora, a gente estava trabalhando a adição, a soma, utilizando o ábaco, tá? Então, hoje a gente vai começar a subtração com o ábaco, utilizando o ábaco, tá bom? Então, lá na página 43 tá assim: na padaria de Vicente foram vendidos 998 pães pela manhã e 725 pães à tarde. Qual é a diferença entre a quantidade de pães vendidos nos dois períodos nesse dia? Então, gente, sempre, a Pro já falou para vocês que sempre que vocês quiserem saber o troco, quanto ficou de troco, qual a diferença, a gente vai fazer uma subtração, tá? A gente tem que tirar, tá bom? Então, se ele vendeu 998 pães de manhã, 725 pães à tarde, eu quero saber qual que foi a diferença entre a quantidade que vendeu de manhã e a quantidade que vendeu à tarde. Como que eu vou fazer isso utilizando o ábaco? Como que vocês acham que dá pra gente fazer isso utilizando o ábaco? A primeira coisa é colocando a quantidade de pães que foram vendidos aqui no ábaco. Então, quantos pães foram vendidos de manhã? Então, 998. 998 aqui no bastão da centena. Quantas pecinhas eu vou colocar para 900? 9, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui no ábaco eu já tenho representado 9 centenas, 900. Mas foram 998, então aqui na ordem das dezenas, 998 no bastão das dezenas, eu também vou colocar 9 para representar o 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora eu já tenho representado aqui no ábaco 990, 9 centenas e 9 dezenas. E foram 998, então na ordem da unidade eu vou colocar 8 pecinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho 9 centenas, 9 dezenas e 8 unidades. 998. Mas, Pro, e agora? Como é que eu faço para saber a diferença? Vocês vão agora tirar do ábaco a quantidade que vendeu à tarde. Qual foi a quantidade que vendeu à tarde? À tarde foi vendido 725 pães. Para eu saber a diferença entre esses dois períodos, agora eu vou, do meu ábaco, eu vou tirar 725. Então, ali na ordem das centenas, aqui no meu bastão das centenas, para eu tirar 725, 700, quantas pecinhas eu vou tirar aqui? Quantas centenas eu vou tirar? 7 centenas, então eu vou tirar lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirei 700. 725, então agora eu vou tirar o 25, 2 dezenas. 1, 2. E agora eu vou tirar 5 unidades. 5 unidades, 725. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E agora aqui no meu ábaco eu tenho representado a diferença entre a manhã e à tarde. Vamos contar? Então, qual que foi essa diferença? Então, eu tenho aqui na ordem das centenas 2 centenas. Na ordem das dezenas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. E na ordem das unidades, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. 2 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. 273. Então, agora eu já sei
que a diferença de pães vendido entre a manhã e a tarde foram 273 pães, ok? E eu fiz essa subtração utilizando o ábaco, tá? Então, vamos lá. Diga aí, em qual período do dia foram vendidos mais pães? Foi durante a manhã ou durante a tarde que foi vendido mais pães? Durante a manhã, né? De manhã vendeu 998 e à tarde vendeu só 725. Então, vocês vão colocar lá durante a manhã. Qual é o cálculo que podemos fazer para responder essa pergunta? Para eu saber a diferença. Eu tenho que fazer o quê? Uma soma, uma divisão, uma subtração. A gente acabou de falar. Sempre que eu quero saber a diferença, eu uso a subtração, ok? Para resolver esse problema, vamos usar o ábaco. Desenhe as argolas de quantidade de pães vendida pela manhã, que foi o que eu fiz no comecinho. Eu coloquei aqui tudo que foi vendido de manhã. Então, no ábaco de vocês teriam que desenhar tudo que foi vendido de manhã. Depois, vocês vão retirar do ábaco a quantidade de pães vendida à tarde, que foi o que eu fiz. Eu tirei do ábaco a quantidade que foi vendido, mas aqui no desenho de vocês não dá para tirar, porque foi um desenho que foi feito. Então, como que a gente vai fazer, Pro? Vamos ver lá. Ó, então, vocês vão retirar do ábaco a quantidade de pães vendida à tarde, marcando um X de cima para baixo nas peças do ábaco que devem ser retiradas. Então, aqui no meu ábaco, eu tirei as peças. Mas no ábaco de vocês, que vocês desenharam, cada pecinha que era para ser tirada, vocês vão marcar um X, como se estivesse anulando aquela peça, tá? Então, lá nas pecinhas que vocês desenharam, do lado, vocês vão marcar um X na peça que vocês queriam tirar, tá bom? Resposta. Vicente vendeu, quanto que ele vendeu? 273 pães a mais de manhã do que à tarde. Essa foi a diferença. Então, de manhã, ele vendeu 273 pães a mais do que à tarde, tá bom? Podemos representar as quantidades no quadro de ordens e efetuar a subtração. Então, no lugar do ábaco, eu também posso colocar lá no meu quadro de ordens. Então, eu vou colocar lá, ó, no lugar da centena, ó, 9. Coloquem bem certinho. Então, lá eu tenho centena, dezena e unidade. Primeiro, eu vou colocar a quantidade de pães que foram vendidos de manhã. Então, 998. Coloca cada número no seu lugar, na sua ordem. E a quantidade de pães que foram vendidos à tarde, 725. E agora, eu vou fazer a conta, a subtração, ok? Então, eu começo lá pela ordem das unidades. Então, eu faço lá, do ladinho. Tá até escrito já na apostila de vocês. 8 unidades menos 5 unidades é igual a 3 unidades. Depois, embaixo, 9 dezenas menos 2 dezenas, 7 dezenas. Depois, lá na ordem das centenas, 9 centenas menos 7 centenas, 2 centenas, que vai dar o mesmo resultado. Lá no quadro de ordens, vocês vão colocar 273, ok? Ok. Lápis na mão. O time de vôlei saiu da cidade de São Paulo e vai viajar 546 quilômetros até a cidade de Araçatuba. Então, aqui, ó, a gente vai colocar tudo de novo, tá? Tudo de novo. Então, voltamos, ó. 546 quilômetros até a cidade de Araçatuba. Então, vamos colocar já, ó, 546. Quantas pecinhas eu coloco aqui na ordem das centenas? 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu já tenho 5 centenas, eu já tenho 500, mas foram 546. Então, na ordem das dezenas, eu vou colocar 4. 1, 2, 3, 4 dezenas, que representa 40. Na ordem da unidade, 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, aqui eu tenho 546, ok? Até a cidade de Araçatuba. O time já percorreu 435 quilômetros. Quantos quilômetros ainda faltam para chegar em Araçatuba? Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na outra atividade. Como vocês vão desenhar no ábaco, tô roscando hoje, hein, meu Deus.
Como vocês vão desenhar no ábaco, não tem como tirar o desenho, vocês vão marcando um X no que vocês querem tirar. Então, eles já viajaram 546. Para chegar até Araçatuba é 546. Eles já viajaram 435. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tirar quanto do meu ábaco? 435. Então, eu vou lá, ó. 400. 4 centenas eu vou tirar. 1, 2, 3, 4. Tirei 400 do meu ábaco. Agora, 35. Aqui eu vou tirar 3. 1, 2, 3. Já tirei 430 do meu ábaco. Agora eu vou tirar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, primeiro eu coloquei a quantidade total de quilômetros. E aí eu tirei do ábaco a quantidade que eles já percorreram, que foi 435. Agora, quantos quilômetros faltam para chegar? Uma pecinha no meu bastão de centena, 100. Uma pecinha no meu bastão de dezena, 10. Uma pecinha no meu bastão de unidade, 1. Então, eu tenho 111 quilômetros, ok? Então, ainda faltam 111 quilômetros, ok? Então, vamos lá, ó. Faço os cálculos usando o ábaco, que foi o que eu acabei de fazer aqui. Primeiro, represente o total de quilômetros que o time deve percorrer de São Paulo a Araçatuba. Coloquem lá, ó, 546 pecinhas, cada uma na sua ordem. Risque de cima para baixo as pecinhas do ábaco dos quilômetros já percorridos. Então, ó, de cima para baixo, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, os xizinhos, tá vendo? De cima para baixo, vocês vão fazer um xizinho no que vocês precisam tirar, que é 435, tá? Registre seu cálculo no quadro de ordens. Então, lá no quadro de ordens, lá do ladinho, vocês vão colocar 546 menos 435. E aí, vocês vão começar pela unidade. 6 menos 5, 1. Depois, 4 menos 3, 1. 5 menos 4, 1. Ok? Resposta, ainda falta percorrer 111 quilômetros, tá? Aproveita ligar o ar aqui, porque esquentou. 111 quilômetros, coloque lá na resposta. Depois, 2. A avó de Lourenço fez pipoca no aniversário dele. Lourenço abriu 197 pacotes, mas sua avó só encheu 154 deles com pipoca. Quantos pacotes ficaram vazios? Então, gente, ela fez pipoca, mas ela encheu 154 pacotes e ele abriu 197 pacotes. Aí tá assim, quantos pacotes ficaram vazios? Então, vocês vão colocar lá no quadro de ordem de vocês e tá lá assim. Primeiro, 197, que foi a quantidade de pacote que ele abriu, menos 154, que foi a quantidade de pacote que tinha pipoca dentro. E agora, o resultado, eu quero saber quantos pacotes que ficaram vazios. Então, eu começo pelas unidades. 7 menos 4, vocês podem contar nos dedos, vocês podem fazer bolinha, vocês podem contar os lápis, lembrem disso, tá? 7 menos 4, 3. 9 menos 5, 4. 1 menos 1, 0. Então, a resposta, ficaram vazios 43 pacotes, ok? Então, lá na página 45 agora, tá? Daí eu tenho lá assim, no 3. Lucimar está feliz. Hoje é dia de receber o pagamento. Depois de receber R$584, ela foi direto fazer compra no supermercado. Então, Lucimara foi lá receber o pagamento dela e ela recebeu R$584, tá? E aí ela pegou esse dinheiro e foi direto lá no mercado fazer compra. E aí, vamos lá. Quantos reais sobraram para a Lucimara? Então, gente, essa conta aqui, primeiro vocês vão ter que olhar o quê? As cédulas. Eu tenho desenhado aqui, ó, as cédulas. Eles não me falaram os valores. Eu tenho as cédulas e de troco eu tenho aqui cédulas e moeda. Ó, então ali no primeiro desenho eu tenho ela recebendo o pagamento.
E ali eu tenho a quantidade que ela recebeu. E eu já sei que quantidade que foi essa, que foi R$584. E vocês podem observar ali nas cédulas que ela recebeu. Ó, eu tenho 5 cédulas de R$100, 5 cédulas de R$100, 100, 200, 300, 400, 500. Depois ela tem uma de 50, 3 de 10 e 2 de 2. Então vai dar R$584. Depois do lado eu tenho a foto dela no mercado, pagando quanto que deu a compra dela no mercado. Então eu vejo ali que em cédulas deu 2 de 100, uma de 50 e uma moeda de R$1. Então eu já sei que a conta dela deu R$251. Eu sei disso olhando as cédulas que tá ali no desenho, ok? Lá no meu quadro de ordens está lá assim, quantos reais sobraram, quanto que ela recebeu de troco. Quando eu quero saber o troco, eu vou utilizar a subtração. Então, no meu quadro de ordens, primeiro eu vou colocar lá 584, que foi o total que ela tinha, que ela recebeu. Embaixo eu vou colocar 251, que foi o total que deu a compra dela no mercado. Então, é 584 menos 251. Então, eu começo pelas unidades. 4 unidades menos 1 unidade, 4 menos 1, 3. Depois, dezena. 8 dezenas menos 5 dezenas é igual a 3 dezenas. Depois, centenas. 5 centenas menos 2 centenas é igual a 3. Então, eu já sei que sobraram R$333, ok? Gente, se vocês estiverem com dificuldade, peça ajuda a quem tá perto, tá? Volta o vídeo. B. Com o restante, é possível pagar R$335 que ela deve ao seu pai? Com o restante. Qual foi o restante? 333, não foi isso que ela recebeu de troco? Agora ele tá me perguntando assim, com esse restante, com esse troco, é possível ela pagar R$335 que ela devia ao pai? Marque um X na resposta correta. Então, ela devia ao pai dela 335. E aí ela recebeu de troco lá no mercado 333. Dá para ela pagar essa dívida? Não, faltam R$2. Ou sim, sobram R$2? Não, faltam R$2, porque ela só tinha 333. Ela devia 335, ok? Não dá para ela pagar, faltam R$2. 4. Em 2 meses, Paulo leu um livro com 468 páginas. Em 2 meses. No primeiro mês, ele leu 132 páginas. Quantas páginas Paulo leu no segundo mês? Gente, para eu saber, eu já sei que ele leu em 2 meses 468. No primeiro mês, ele leu 132. Então, desses 468, eu já tiro 132. Para saber quantas páginas ele leu no segundo mês, tá? Então, pra gente fazer no ábaco, vamos lá. Dá pra vocês verem? Dá, deixa eu colocar mais um pouquinho assim. Acho que deu. Então, primeiro eu vou colocar a quantidade total de páginas, que foi 468. Então, aqui na ordem das centenas, eu vou pôr 4. 1, 2, 3, 4 pecinhas. 4 pecinhas na ordem das centenas, eu tenho 400. Aqui na ordem das dezenas, eu vou colocar 6 pecinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que foram a quantidade de dezenas. 468 que eu tenho que pôr aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Então, aqui eu tenho a quantidade total de páginas que ele leu em 2 meses, 468. No primeiro mês, ele leu 132, então eu vou subtrair 132 para ver quantas sobraram. Então, vamos lá. 100, eu vou tirar uma pecinha da ordem das centenas. 32, eu vou tirar 3 pecinhas da ordem das centenas, 3 pecinhas. 32, eu vou tirar 2 pecinhas da ordem das unidades. Então, eu tirei daqui, do meu ábaco, 132, porque eu sei que essa quantidade de páginas ele já leu no primeiro mês.
Agora eu quero saber quantas ele leu no segundo, é a quantidade que sobrou. Então vamos lá? 100, 200, 300. Então aqui eu já tenho 3 na ordem das centenas. 10, 20, 30 na ordem das dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 6 na ordem das unidades. Então eu tenho aqui 336. Eu já sei que no segundo mês ele leu 336 páginas. Então vamos lá. Efetua os cálculos usando o ábaco, daquele mesmo jeitinho. Não dá para tirar a pecinha que foi desenhada, mas marca um xizinho de cima para baixo, tá? Resposta. Paulo leu 336 páginas no segundo mês. Ok. Então, agora ali na página 46, na última página, eu tenho atividade 5. Hoje, Fernando e Tiago precisam entregar 996 folhetos de propaganda das lojas de seu bairro. Fernando já entregou 453 folhetos e Tiago 441. Eles já entregaram todos os folhetos? Então, o que vocês vão fazer? No primeiro ábaco, vocês vão desenhar a quantidade que Fernando entregou, que foi 453. No segundo, vocês vão desenhar a quantidade que o Tiago entregou, que foi 441. No último, vocês vão desenhar o total que eles entregaram. Tanto a quantidade do Fernando, quanto a quantidade do Tiago. Então, no último, vocês vão desenhar todas as pecinhas ali. Da quantidade de 453, da quantidade de 441. E aí, quantos folhetos, vocês vão primeiro... Quantos folhetos que eles entregaram? Os dois no total. Vocês façam a soma do ábaco. Eles entregaram no total 894 folhetos. Então, no total, eles entregaram 894 folhetos. Mas eles tinham que entregar 996. Eles entregaram 894. Agora, quantos folhetos eles ainda têm para entregar? Então, vocês vão desenhar 996, aqui no B, vocês vão desenhar 996, que é o total. Vão marcar um xizinho de cima para baixo, tirando 894, que foi o que eles já entregaram, para vocês saberem a quantidade que falta ainda para entregar. Tá? Então, ainda faltam 102 folhetos. Ok. 6. Janaína, Carla e Maria espalharam pelo chão 798 pecinhas de montar. Meu Jesus, quantas pecinhas. No fim da brincadeira, Janaína guardou 211 peças na caixa. Carla guardou 334 peças na caixa. E o restante... Marina juntou. Então, quantas pecinhas Janaína e Carla deixaram para Maria juntar? Gente, essa conta aqui é um pouquinho diferente. Primeiro, eu preciso saber o seguinte. 798 pecinhas foram jogadas lá no chão. Isso eu já sei. Mas, eu quero saber quantas que Maria juntou. A informação que eu tenho é que a Janaína guardou 211. Então, vocês vão colocar lá no quadro de vocês, nesse quadro em branco, 211. A Carla guardou 334. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é somar essas duas quantidades. 211 mais 334. E aí, como que eu faço isso? Vocês vão fazer lá. Unidade mais unidade, dezena mais dezena, centena mais centena. Então, 1 mais 4, 5. Depois, 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 5. Então, eu já sei que a Janaína e a Carla juntas, elas guardaram 545 pecinhas. Agora, eu tenho que pegar o total de pecinhas, que foram 798, tirar a quantidade que a Janaína e que a Carla já guardou. O que sobrar é a quantidade que ficou para Maria guardar. Então, eu vou fazer lá 798 menos 545. Então, agora de novo, unidade menos unidade, dezena menos dezena, centena menos centena. Então, a primeira coisa, 8 menos 5, 3. 9 menos 4, 5. 7 menos 5, 2.
Então, 798, que foi a quantidade total de peças, menos 545, que foi a quantidade que a Janaína e a Carla recolheram. 798 menos 545 fica 253. Então, eu já sei que elas aprontaram com a Maria e deixaram ela recolher mais pecinhas, que foi... Ah, não, não foi não. Sacanearam não, porque a Carla guardou mais de 300. Então, a Maria juntou 253 pecinhas, ok? Eu peguei a quantidade total de pecinhas, diminuí, tirei a quantidade que a Janaína e a Carla guardaram. O que sobrou, eu já sei que foi a Maria que juntou. Na resposta, elas deixaram 253 pecinhas para a Marina juntar. Quem guardou mais pecinhas? Que eu achei que era ela, a Maria, mas não foi. Foi a Carla. Por quê? Porque ela guardou 334 pecinhas. Ok. Então tá bom. Agora eu já volto com o nosso conteúdo de hoje, que é língua portuguesa.